Olá, Nutris! Esse vídeo serve para você entender se de fato você pode utilizar proteínas veganas na tua realidade de consultório com teus pacientes. Vale a pena? Será que a gente consegue atingir o mesmo nível de síntese proteica com proteínas veganas quando a gente compara com proteínas de origem animal? Hoje eu vou trazer um estudo que foi publicado em fevereiro de 2021. A gente vai destrinchar esse artigo juntos para definir se de fato a gente consegue ter uma melhor síntese proteica com dieta vegana ou se a gente consegue utilizar dieta vegana no nosso consultório, porque cada vez mais estão crescendo as pessoas adeptas do veganismo. E aí muitas vezes a gente tem aquele preconceito, vegano não dá para ganhar massa muscular. Será que a ciência realmente suporta essa afirmativa? Não, dieta onívora, né, que tem ali carne, frango, peixe, é melhor para hipertrofia do que uma dieta vegana. Será que é melhor mesmo? O que é que a ciência fala sobre isso? Qual o posicionamento dos principais pesquisadores do mundo? Bota aqui no slide para mim. Olha só que esse artigo que eu trouxe tem grandes nomes aqui, ó. Guilherme Giartioli, um grande pesquisador, Bruno Gualano, grande pesquisador brasileiro, talvez o maior pesquisador brasileiro que a gente tem em relação a artigos de nutrição, e o grande Stuart Phillips, um dos maiores pesquisadores do mundo quando a gente fala sobre proteína. Esse artigo ele foi publicado em fevereiro de 2021, então um artigo recente. Eu vou trazer também aqui um outro artigo para a gente complementar essa aula de hoje, que foi essa revisão que foi publicada aqui em 2025, nesse jornal, que é um jornal também excelente, e eu uso muito como referência para guiar a minha prática clínica. No final desse vídeo de hoje, você vai entender se de fato dá para prescrever dieta vegana para pessoas que querem ganhar massa muscular. Recentemente eu atendi um paciente vegano e era um paciente que era muito avançado na musculação, e foi atender esse paciente e acompanhar ele ao longo do processo foi que me fez ter a ideia desse vídeo, porque eu tinha muitas crenças na cabeça relacionadas a isso. E aí atender esse paciente me estimulou a pesquisar de uma forma mais profunda sobre esse tema, e pesquisando de uma forma mais profunda sobre esse tema, eu achei essa literatura e estou trazendo aqui para vocês hoje para a gente discutir, tá certo? Então vamos entender como é que foi feito esse artigo, como é que ele foi desenhado, tá? Foi um artigo que no final das contas ele conseguiu avaliar 16 pessoas, 16 indivíduos que faziam uma dieta onívora e 16 indivíduos que faziam uma dieta vegana, certo? Então ele selecionou jovens, indivíduos ali que tinham até 35 anos de idade, então mais ou menos entre 25 a 35 anos de idade era a faixa etária aqui desse estudo. E aí no final eles conseguiram analisar, eles conseguiram usar no estudo 19 pessoas que faziam uma dieta vegana e 19 pessoas que faziam uma dieta onívora, ou seja, que consumiam carne e vegetais, tá certo? Um ponto importante desse estudo é que os indivíduos, eles já faziam a dieta vegana, então eles já eram veganos, né? Então eles tiveram esse cuidado de chamar para o estudo veganos. Tem alguns estudos que testaram essa hipótese da síntese proteica com dieta com proteínas de origem vegetal e com versus proteínas de origem animal, só que esses estudos eram agudos. Então como é que eles faziam? Os pesquisadores, os participantes do estudo faziam um treino, e aí eles tomavam a proteína vegana, ou então eles faziam o treino, e aí eles tomavam a proteína de origem animal, por exemplo, o whey protein, e aí eles mediam a síntese proteica de forma aguda, o que estava acontecendo ali naquele músculo. E muitas vezes a proteína de origem animal se saiu melhor do que a proteína vegana. Tem muitos estudos que mostram que a proteína de origem animal tem um impacto maior na síntese proteica aguda do que uma proteína de origem vegetal. Porém, a grande pergunta é: será que esse aumento que acontece na síntese proteica de forma aguda com a proteína animal versus a proteína vegetal causa modificações de fato no músculo? Esse é que é o diferencial desse estudo, porque ele foi um estudo que foi conduzido durante 12 semanas. Então, olha só como foi o desenho desse estudo. Eles pegaram essas 19 pessoas onívoras, essas 19 pessoas veganas, e aí eles ajustaram a dieta deles,
E eles ajustaram essa dieta de uma forma que todos os participantes consumiam 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. E para atingir essa quantidade, eles colocavam uma suplementação com proteína de soja ou uma suplementação com whey. Então, um dos grupos consumia 1,6 gramas de proteína por quilo de peso com a sua dieta vegana, ali com proteínas de fontes vegetais e suplementava com proteína de soja para bater 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. E o outro grupo fazia uma dieta com carne, com frango e suplementava com whey protein para bater 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, olha só, antes de iniciar o estudo inicia aqui na fase 0, né, na semana 0, eles fizeram aqui algumas análises. Então, por exemplo, eles pegaram o recordatório 24 horas, eles pegaram também, fizeram testes de uma repetição máxima. Quando eles chegaram na semana 0, então eles foram ambientando as pessoas antes de chegar na semana 0, né? Ver quem é que ficava no estudo, quem era que não ficava. Na semana 0 começou 19 para cada lado, certo? E aí o que é que os pesquisadores faziam na semana 0? Eles pegavam blood samples aqui, que é amostras sanguíneas, né? Então eles faziam alguns exames de sangue, pegava de novo o recordatório 24 horas e prescrevia a dieta. Então tinha um nutricionista que pegava o recordatório 24 horas e fazia a prescrição nutricional de acordo com os gostos do paciente e tal, e ele calculava a dieta de todo mundo para ficar muito parecida em relação à composição de macronutrientes. A quantidade de proteína era a mesma e eles faziam também o DEXA. Olha só, o DEXA é um exame de imagem para avaliar a composição corporal de uma forma mais precisa do que bioimpedância, do que adipômetro. O DEXA é o padrão ouro. Então, quando você vai ver um estudo que avalia mudança de composição corporal, no caso desse estudo eles queriam avaliar o ganho de massa muscular durante essas 12 semanas, eles usam o DEXA porque o DEXA é padrão ouro. Se você vê um estudo que usa bioimpedância ou que usa adipômetro, você já não pode confiar no resultado daquele estudo. Porque o adipômetro você não sabe se a pessoa era uma pessoa experiente ou não, né? Você não sabe se é a mesma pessoa que está avaliando. Agora, DEXA é padrão ouro total. Então, eles avaliaram com o DEXA, eles fizeram um ultrassom para medir a estrutura muscular e uma biópsia muscular também para a área transversa do músculo, certo? Aqui são métodos para ver o que acontece dentro da musculatura, certo? Para ver como é que o músculo está sendo desenvolvido. Um exame de imagem e um exame de biópsia muscular para ver o nível de hipertrofia naquele músculo que está sendo analisado. Também são métodos padrão ouro para ver o nível de hipertrofia que aconteceu em um determinado período de tempo. E além disso, eles faziam o teste de uma repetição máxima. Ao longo dessas 12 semanas, os participantes do estudo faziam 2 treinos por semana, 2 treinos de musculação por semana. Eram 2 treinos de perna. Por quê? Porque eles queriam mesmo avaliar um grupo específico, um grupo muscular específico, perna. Então eles faziam 2 treinos de inferior por semana. Esses treinos eram conduzidos por um personal trainer que era um pesquisador. Então, ou seja, eles eram acompanhados individualmente em todos os treinos durante as 12 semanas. Por isso que eu trouxe esse estudo, porque eu achei o nível de controle dele muito bom. Além disso, eles prescreviam a dieta e eles ficavam fazendo recordatório a cada 4 semanas. Justamente para analisar a adesão que aqueles participantes do estudo estavam tendo em relação ao planejamento. Então você vê que é um estudo que tem um controle dietético, né? Foi passado uma dieta e além disso foi analisado o nível de adesão que as pessoas tinham em relação à dieta. Então, um nível de controle melhor do que esse só se os pesquisadores fornecessem a alimentação para cada participante do estudo. Também tem estudos que são assim, mas esse nível de controle com recordatório já dá para a gente levar em consideração o resultado do estudo. Se fosse um estudo que não tivesse controle dietético nenhum, eu nem baixaria. Quando eu veria ali no resumo do artigo, e eu vou selecionar quais são os artigos que eu vou ler de forma mais profunda. Quando eu vi o nível de controle que esse artigo trouxe, opa, esse daqui é bom, eu vou ler ele de uma forma mais profunda e vou destrinchar aqui com os meus seguidores, aqui com os inscritos no canal. Então, olha só, gente. Depois dessas 12 semanas, então eles fizeram, no final ali, os mesmos exames. Então eles fizeram DEXA de novo, fizeram o ultrassom da musculatura de novo, fizeram a biópsia muscular de novo, fizeram um MR de novo, certo? E aí vamos para alguns detalhes aqui, tá? Vamos para alguns detalhes do estudo. Vamos ver aqui, ó. Em relação à característica dos participantes, né? Você vê que era bem parecido. Uma média de 26 anos,
uma média de peso de 72, 73 quilos aqui, uma média de altura de 1,78 a 1,76, então o IMC bem parecido desses aqui, certo? Massa magra bem igual até, massa magra, né, medido pelo DEXA, certo? Então você vê que eles eram pessoas bem parecidas, né? Bem semelhantes aqui, não tem muita diferença entre os grupos em relação às características dos indivíduos, né? Você vê que são pessoas parecidas. Isso é bom para o estudo, porque poderia ser um estudo que tivesse pessoas mais musculosas ou menos musculosas no começo, e aí isso confundiria o resultado que o estudo apresenta, tá? E aí agora vamos ver em relação às calorias. Olha só, antes, isso aqui é pré, ou seja, antes do estudo, antes da semana 0, antes de ter uma prescrição dietética. Olha só, o grupo vegano consumia pouquinha proteína, consumia 0,9 gramas de proteína por quilo de peso. Então, ou seja, as pessoas veganas, elas naturalmente já comem menos proteína do que as pessoas onívoras, né? Mas aí depois, o que foi que aconteceu? O pesquisador, como é que eu posso dizer? O nutricionista, ele prescreveu um planejamento. E aí, como é que era o planejamento? Olha só, ele prescreveu o planejamento semelhante para os dois grupos, certo? E aí eles foram fazendo recordatório ao longo do estudo, certo? Aqui na semana 12, você vê, ó, que o consumo calórico era bem parecido entre os dois grupos, ó. O grupo vegetariano consumiu 2.359 calorias, o grupo onívoro consumiu 2.271 calorias. Então, menos de 100 calorias de diferença. Gramas de proteína por quilo de peso, ó. O grupo vegano, 1,66 gramas por quilo. O grupo onívoro pegou aqui 1,70 gramas por quilo, né? Então, ou seja, ficou bem parecido também o consumo proteico. Deu 120 gramas de proteína por dia em um, 124 gramas de proteína por dia no outro. O que eu vi que diferenciou um pouquinho aqui mais foi a ingestão de carboidrato. A ingestão de carboidrato no grupo vegano foi significativamente maior do que no grupo onívoro. Essa foi a diferença maior que eu vi aqui, ó. Em relação à leucina, vamos ver aqui, ó, leucina. Por que eu tô focando aqui na leucina? A leucina é um aminoácido que é limitante no processo de síntese proteica muscular. O que é que isso significa? Que proteínas que têm uma concentração maior de leucina estimulam demasiadamente o processo de síntese proteica muscular em comparação com proteínas que têm menos leucina. Então, a leucina é um aminoácido limitante no estímulo à síntese proteica muscular. A gente sabe que para aumentar a síntese proteica, a gente precisa do estímulo do treino e da ingestão proteica, certo? Esses dois fatores estimulam a síntese de proteína no nosso músculo. A ingestão proteica estimula a síntese de proteína por fornecer aminoácidos que podem impactar os mecanismos de síntese proteica, como, por exemplo, o estímulo ao mTOR, que é uma variável genética relacionada à síntese de proteínas. Então, o que é que isso significa? Que uma proteína que tem uma concentração melhor de leucina e de aminoácidos essenciais potencialmente estimula a síntese proteica melhor do que uma proteína que tem menos aminoácidos essenciais, que tem menos leucina. E essa é a grande discussão aqui. Proteínas de origem vegetal têm uma concentração menor de leucina, tem uma concentração menor de aminoácidos essenciais do que as proteínas de origem animal. Primeiro, por causa da digestibilidade. Então, as proteínas de origem vegetal, elas são... se perde mais aminoácidos no processo de digestão, enquanto a proteína de origem animal tem uma digestibilidade melhor. Então, o nível de aminoacidemia após o consumo de uma proteína de origem animal é maior do que uma proteína de origem vegetal. Isso já foi testado com vários outros artigos que viram esse achado, né? Inclusive, os pesquisadores desse artigo que eu estou mostrando aqui para vocês usam esses outros artigos na sua introdução, né? Demonstrando que, de forma aguda, as proteínas animais tendem a estimular mais a síntese proteica porque elas têm um teor maior de leucina e um teor maior de aminoácidos essenciais. Porém, nesse estudo, eles utilizaram a proteína de soja isolada, que é uma proteína que tem um alto teor de aminoácidos essenciais. Então, os indivíduos que faziam uma dieta vegetariana, vegana, eles usavam a proteína de soja isolada. E, além disso, eles faziam combinações de vegetais. A gente sabe que quando você combina vegetais diferentes, você consegue ter uma proteína mais completa. Além disso, as proteínas de origem vegetal passaram por cozimentos e isso melhorou a digestibilidade dessas proteínas. Trazendo aqui para vocês uma revisão que foi publicado aqui no
nesse jornal aqui, nesse Current Nutrition Reports, né, você vê aqui que eles trouxeram aqui uma análise, isso aqui, ó, é o score de digestibilidade de aminoácidos essenciais, certo? Score de digestibilidade de aminoácidos essenciais. Percebam que soy milk a gente pode comparar com proteína isolada de soja, ó. Tem uma digestibilidade até parecida com, por exemplo, a caseína, né? Você vê que o whey protein, ó, 106, ó, soy 106, certo? Você vê que, por exemplo, a aveia 68, né? É mais reduzido. Agora, o que é que acontece? Ó? Quando você combina vegetais, a combinação de vegetais, ó, por exemplo, aqui a gente tem soja, trigo, batata, né? Aqui feijão, trigo e batata. A gente tem aqui, ó, feijão, milho e batata, né? Então, você vê que quando você combina, quando você faz combinações de vegetais, você consegue ter uma digestibilidade melhor, certo? Um nível de digestibilidade melhor. Ou seja, você consegue ter mais aminoácidos essenciais na corrente sanguínea. Voltando aqui para o nosso artigo de origem, para o que a gente estava analisando aqui. Olha só, aqui a gente vê que a quantidade de leucina ingerida não foi tão diferente. Vejam só, 9 para 11, 9 para 11, 9 para 11, ou seja, os indivíduos que faziam a dieta vegana e que faziam a dieta onívora consumiam mais ou menos a mesma quantidade de leucina. Quando a gente fala de aminoácidos essenciais, ó, essa quantidade também foi bem parecida, ó. 43,55, 43,53. Foi uma quantidade bem parecida. Então, ou seja, as duas dietas, elas eram equiparadas em quantidade de proteína e as duas dietas também eram quase que equiparadas em quantidade de leucina e de aminoácidos essenciais. E talvez essa característica desse plano trouxe esses resultados. Olha só, aqui a gente tem, ó, leg lean mass, ou seja, massa magra da perna, analisado pelo DEXA. Olha só, antes e após, os dois grupos aumentaram de forma significativa, mas não houve diferenças significativas entre os dois grupos, certo? Quando a gente fala aqui também, ó, vamos ver aqui a outra variável aqui, ó, área de secção transversa, também não houve diferenças entre pré e pós, mas não houve diferenças entre os dois grupos, né? Quando a gente fala de repetição máxima, houve diferença pré e pós, mas não houve diferenças significativas entre os dois grupos. Os pesquisadores, bota aqui para mim, Guilherme, na discussão, eles argumentam que esse estudo foi um dos primeiros estudos que avaliou ao longo do tempo. Então, ele não só avaliou a pessoa fazer musculação, tomar whey, ou então fazer musculação, tomar proteína de soja e medir o estímulo à síntese proteica. Não, ele avaliou com métodos confiáveis 12 semanas com o treino de musculação, com a dieta controlada, proteína equiparada, aminoacidemia muito parecido. Eles argumentaram que a diferença de 9 para 11 gramas de leucina, 9 gramas já é suficiente para estimular a síntese proteica ao máximo. Você não precisa de mais leucina do que isso. Foi os que os autores contestaram aqui na discussão. Porém, esses indivíduos eram indivíduos que não eram tão treinados. Também tem essa limitação, né? Você não vê que eram indivíduos atléticos, indivíduos que eram extremamente experientes na musculação. Eles estavam fazendo 2 treinos por semana, né? Faltam estudos para comparar com um desenho tão bom como esse no público, por exemplo, de atletas de ponta. Porque aqui nesse estudo você vê que não teve diferenças significativas em relação ao ganho de massa muscular, em relação a mudanças na composição corporal quando se compara com DEXA antes e após. Então, ou seja, não importa se você vai comer proteína vegana ou se você vai comer proteína de origem animal. O que importa é você conseguir consumir uma quantidade adequada de leucina e uma quantidade adequada de aminoácidos essenciais. Então, é perfeitamente possível fazer uma dieta vegana que vai gerar resultado de hipertrofia, principalmente se esses pacientes forem parecidos com o N desse estudo, que no caso são pessoas que não eram treinadas, então iniciantes ali na musculação. Mas provavelmente pela lógica, observando a lógica, indivíduos avançados também vai ser o mesmo resultado. Por quê? Porque o conteúdo, o que é que define o impacto que uma proteína tem na síntese de proteína no músculo? O perfil de aminoácidos essenciais, principalmente o perfil de leucina.
Então, se eu consigo enriquecer proteínas vegetais com leucina, se eu consigo colocar suplementação de soja, que é uma proteína rica em leucina, se eu consigo combinar vegetais e eu atinjo as recomendações de aminoácidos essenciais e de leucina, eu tenho uma dieta que é equiparada com a dieta onívora, né? Agora, é fácil? Não é fácil. É muito mais difícil ajustar o consumo de aminoácidos essenciais e de leucina em uma dieta vegana do que em uma dieta onívora. Isso é óbvio. É muito mais necessário usar a suplementação em uma dieta vegana do que em uma dieta onívora. Isso é óbvio. E agora um recadinho aqui para você. Se você curtiu esse conteúdo, se você gosta de nutrição baseada em evidências, já se inscreve aqui no canal, porque a gente tem vídeos novos todas as semanas, tem live toda quarta-feira, tem vídeo novo na terça, tem vídeo novo na quinta. Então já se inscreve no canal para você não perder aí os próximos vídeos. Fica com Deus e até o próximo vídeo.